Então, nós temos aqui, ó, essa listinha aqui, certo? Essa listinha, galera, nós vamos usar só os conceitos de período e frequência, tá bom? Ah, então, você tem aqui esses três exercícios, ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o exercício 1 e eu vou fazer o 1 e o 3, tá? Aí eu deixo o 2 para vocês tentarem fazer sozinhos. Eu vou abrir o chat aqui, qualquer dúvida, você já chama ali que é mais rápido eu ver e a gente vai tirando dúvida de vocês, tá? Bom, vamos ler aqui, ó. Um atleta corre em uma pista circular, então a pista é circular, tá? E a cada 10 minutos ele completa 12 voltas. Então ele quer saber a frequência em hertz e o período em segundos. Então aqui é importante, ó. A cada 10 minutos ele completa 12 voltas, ok? Então vamos para lá. Bom, então você tem ali, ó, uma pista circular, tá? Vamos colocar aqui uma pista circular. E a cada 10 minutos, então ele tem um tempo aí, né? Um ΔT de 10 minutos. A cada 10 minutos, ele completa um número de voltas igual a 12, tá? Aí ele pede para você determinar o período, né? O período e a frequência em hertz, tá bom? E o período em segundos. Então vamos lá. Porque eu falei do caderno? O terceiro eu vou deixar vocês tentarem resolver, tá bom? Então vamos lá, como é que eu faço isso aqui? Primeira coisa, a frequência ele quer que dá em hertz. Vamos pensar em unidade de medida primeiro, antes de tudo. Então, se a frequência ele quer em hertz, tá bom? Hertz é o quê? Hertz é quando eu tenho na frequência 1 por segundo, porque hertz é o quê? É rotações, é o RPS, né? Hertz é rotações por segundo, ok? Rotações por segundo. Ou seja, esse 10 minutos não pode ficar aqui, tá bom? Se eu usar 2 minutos, depois eu tenho que transformar em hertz. Pode ser, se eu usar minutos aqui, eu vou achar o quê? Rotações por minutos. Se eu usar esse dado 10, eu vou achar RPM e não RPS. Então, ou você transforma antes, ou você transforma depois, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? A formulinha da frequência, ok? A formulinha da frequência, ele é o quê? Ele é o número de voltas que ele dá, né, a cada unidade de tempo, por ΔT. E o período é o tempo que demora para ele dar uma volta completa. Se você vê que ele é o contrário da frequência, né? Nós vimos isso naquela aula que eu gravei para vocês, tá? Bom, fazendo isso daqui, né, eu vou fazer de algumas formas aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, 12 voltas. Então vamos colocar 12 voltas aqui, ó, dividido por 10 minutos. 10 minutos. Bom, eu posso fazer RPM, vou fazer RPM primeiro, aí nós transformamos em Hertz, tá bom? Então, isso daqui, essa divisão vai dar 1,2 RPM, rotações por minuto. Aí lembra o seguinte, né? Ó, quando eu tenho RPM para virar Hertz,
você divide por 60, tá? Você divide por 60, você tem hertz. Quando for ao contrário, multiplica por 60. Tá? Você podia já ter colocado 60 aqui. Mas vamos lá, vamos dividir isso aqui por 60. Então, isso aqui vai ficar 1,2 dividido por 60. O que eu vou fazer aqui para facilitar minha conta? Tá? Você pode dividir na mão isso daí, se você quiser, né? Você monta a continha aí, à vontade, tá? Anda uma casa, põe o zero, fica 12 por 600, aquela coisa de sexto ano, né? Acrescenta e fica aquela zona. Eu prefiro fazer o seguinte, esse 12 aqui, ó, 1,2 vai virar 12 vezes 10 a menos 1, né? Andei uma para a direita. E aqui vai ficar 6 vezes 10 a primeira. Olha que legal. Não pode cortar, hein? Expoente diferente. 12 por 6, aí eu consigo simplificar, ó. Tá? Isso aqui vai ficar 2. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. E esse 10 a primeira aqui, ó, sobe para cima negativo. Vezes 10 a menos 1. Quer dizer que a minha frequência aqui vai ficar o quê, ó? Minha frequência vai ficar 10 a menos 2, né, ó? Você soma os expoentes, que é 0,02, né? Você anda duas para a esquerda aqui, hertz, tá? Rotações por segundo, ok? Bom, se eu tenho isso, galera, beleza, acabou, já fiz aqui, posso fazer dessa forma, posso fazer também o período para achar em segundos aqui, né? Posso usar essa daqui, ou posso usar também período é 1 sobre frequência, tá bom? Poderia ter achado o período primeiro, depois usar frequência é 1 sobre período, tanto faz, tá? Bom, vamos usar essa daqui mesmo, já está aqui. Então, fazendo o contrário agora, o tempo que eu tenho é 10 minutos, como ele quer em segundos, já vai direto, ó, 1 minuto tem 60 segundos, então vezes 60, dividido por N. Quantas voltas ele dá? 12, ok? Bom, eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá bom? Bom, apesar que aqui, ó, né, tem várias, você pode dividir aqui 60 por 12, né, que dá exato. Vamos lá, acho que é mais fácil. Trocar de cor aqui, tá bom? Então aqui vai dar 5, ó. 5 vezes 12, 60, tá? Vezes 10, 50 segundos, ok? Bom, é isso aí. Alguém ficou com dúvida disso aqui? Ô, Tiago, eu tenho uma dúvida. Isso aí a gente usa em música, não usa? Ou eu tô confundindo? A parte de frequência acaba usando, viu, Ruth? Porque a gente pensa, lembra de você afinar o piano em 440, 442, né? Sim, sim. Então a gente acaba usando sim. Essa parte de período e frequência, nós vamos aprender agora, e depois que Aham, for ver ondas acústica, né, para aquela parte, a gente sim, vai ver de novo o período e frequência. Então é uma coisa que volta, tá? Então usa sim, entendi. tá? Então agora, galera, eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês tentarem fazer o terceiro, tá? Eu vou colocar aqui na tela. 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer esse terceiro aqui, ó. Tá? Vamos ler juntos? Ó. Uma bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos. Então aqui está uma informação importante. Ela percorre 60 metros em 10 segundos. Em movimento uniforme. Se as rodas têm, a roda da bicicleta tem 40 centímetros de raio, tá? Ele quer saber a frequência do movimento em torno do eixo, quanto que vai ser, tá bom? Qual que é a frequência? Então, a bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos, tá bem? Beleza? Em movimento uniforme, se as rodas têm 40 centímetros, né, o raio dela, qual é a frequência? Então, vou dar uns 3, 5 minutinhos para vocês fazerem aí. Pode fazer e vai me perguntando conforme for aparecendo dúvida aí.
Alguém empacou? Estão conseguindo fazer? Então, não sei. Deu Sim, empacada aí? mas Tá, tô indo. tudo bem. Eu vou tentar ajudar vocês. Olha só. Aqui a gente tem que pensar por regra de 3 algumas coisas, tá? Então começa a pensar o seguinte, ó. Uma bicicleta percorre 60 metros em 10. Deixa eu apagar ali que eu escrevi em cima, não dá para enxergar aqui. 10 o quê? 10 segundos. Tá. Então a bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos. Isso aqui é importante você guardar. Então vamos colocar aqui, ó. Ela faz 60 metros num tempo de 10 segundos, ok? E ele falou assim para mim que as rodas têm 40 centímetros de raio, tá bom? Então você percebe já uma coisa que você vai ter que arrumar. Aqui está em metros, aqui está em centímetros. Então esse raio para mim, aqui você vai ter que dividir por 100 para virar metro. Então o raio aqui, ó, 0,4 metros. Então antes de a gente começar a pensar qualquer coisa, acerta as unidades. Beleza, tudo certo. Agora o que você tem que entender é que essa roda vai girar. E a cada giro que ela dá, ela vai percorrer o quê? Um comprimento de circunferência. A cada giro completo, ela percorre o comprimento da circunferência dela aqui, ó. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu posso descobrir quanto que essa roda percorre em um giro. Então, em uma volta, tá bom? Uma volta, quanto que essa roda vai percorrer? Quando ela der uma volta completa. Qual vai ser o comprimento C que ela vai percorrer? Então, lembrando lá, ó, o comprimento da circunferência em uma volta completa é 2πr, tá? Como você vê que aqui não tem π na resposta, eu vou aproximar o π aqui para 3,14. Não falou nada, eu vou dar uma de esperto, tá? Π, então, eu vou aproximar para 3, não vou usar 3,14. Por quê? Porque eu quero, tá? Porque é assim, quando eu quero usar 3, se eu tivesse que ter usado 3,14, eu ia achar um resultado bem próximo, tá bom? Então, a diferença aqui vai ser muito pequena. Então, vamos lá, ó. O comprimento aqui vai ser o quê? 2 vezes 3 do π, vezes o raio. O raio tem que estar em metro para eu poder fazer a comparação. Então, 0,4. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 3, 6, tá? 6 vezes 4, 24, é 2,4 metros. Beleza. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque ele quer frequência. Frequência é o número de ciclos, ou seja, número de voltas que dá por tempo. Ok? Então, na verdade, eu tenho que descobrir quantas voltas essa roda deu para andar os 60 metros. Tá começando a entender o raciocínio? Ó? Então, eu tenho que descobrir, eu descobri que isso aqui é para uma volta, tá? Quando ela dá uma volta, ela percorre 2,4 metros. Em 60 metros, quantas voltas ela percorre? Ok? Então, nós vamos pensar nisso agora. Ó. Uma volta, ela percorre 2,4 metros. E em 60 metros, quantas voltas ela vai dar? X. Ok? Regrinha de 3, ó. Multiplica em cruz. 2,4x é igual a 1 vezes 60. Então, vai ficar 2,4x é 60, passa dividindo. Isso aqui vai ficar 60 dividido por 2,4. Ok? Para dividir isso aqui tranquilo, ó, eu vou fazer o seguinte.
eu vou passar. Quem quiser montar a continha, monta. Eu prefiro fazer o seguinte. 60 é 6 vezes 10 a primeira. 2,4 é 24 vezes 10 a menos 1. Por que eu fiz isso? Porque 6 e 24 são múltiplos, tá? Aí eu consigo já dividir direto. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 4, 24. Então você corta aqui, aqui fica 4, tá bom? O seu deu AD, Nathan? Deixa eu ver, nem sei qual que vai dar. Acho que é AD, viu? Acho que é ela mesmo, tá? Aqui vai ficar 1/4, tá bom? Só que tem as potências aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos a primeira, tá? Que vai ser 10 a primeira, dividido por 4 vezes 10 a menos 1, tá? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Esse aqui, menos 1, pode passar para cima, mais. Então vai ficar assim, ó, o x. Ou você já resolve isso aqui, ó. Isso aqui, ó, presta atenção. Isso daqui é 1 vezes 10 é 10. E aqui embaixo é 0,4, tá? Fazendo essa divisão aqui, ó, você vai acrescentar uma casa e fica 1 aqui. Beleza? 1, 0. Isso aqui é a mesma coisa que 100 por 4, que vai dar 25, ok? O que é esse 25 que eu encontrei? Tá bom? É quantas voltas ele está dando, tá bom? Isso não é a frequência ainda, beleza? Então aqui, ó, é quantas voltas o cidadão está dando. Então ele deu 25 voltas. Poxa, faltou o L ali, peraí. Então ele deu 25 voltas para percorrer 60 metros, ok? Então agora você vem aqui, ó, frequência, não é o número de voltas por tempo? Então ele deu 25 voltas em 10 segundos. Aí você divide, vai dar 2,5 Hz, tá? Aí você chega na sua resposta aqui, ó. Tem outros caminhos, eu podia ter falado de período, né? E depois achar a frequência. Como é regra de 3, né? Você pode pensar de N formas diferentes, tá? Então, tanto faz a forma que você pensar, mas tem que chegar nesse 2,5 Hz aqui, tá? Eu vou deixar o segundo aqui para vocês fazerem. Esse terceiro era o mais difícil, tá? Esse aqui vocês fazem depois e refaçam. Tentem ir por outro caminho, por outra analogia, né? Vai por esse mesmo, mas tem que chegar na letra D ali, belezinha? Bom, vamos lá para nossa lousa. Ok. Eu vou fazer quero que vocês tentem fazer algo parecido com o que eu fiz na outra aula, tá? Na outra aula nós encontramos a velocidade linear e a velocidade angular, tá? Eu vou colocar as formulinhas aqui, ó. Nós sabemos então que período é 1 sobre frequência, frequência 1 sobre período. Sabemos também que o período, vou colocar aqui do lado, é o tempo pelo número de ciclos e frequência é o número de ciclos por tempo. Bom, velocidade linear, nós vimos que pode ser 2πr quando é uma volta completa. Angular também, pode ser 2π. Desculpa, 2πr. Faltou o período ali, né? Isso aqui sobre período e angular 2π sobre período. Isso aqui é para uma volta completa ou objetos que estão em ciclos contínuos. Agora, quando não temos, né, nós vimos o seguinte também, né, quando é somente um pedacinho, que é o que nós vamos fazer agora. A velocidade linear vai ser o comprimento que eu ando pelo tempo, tá? Lembrando que esse comprimento ele tem uma relação com o raio, né, que é o ângulo que você
que eu vou dar para vocês agora. E a angular é a variação do ângulo pelo tempo. Bom, dito isso, eu quero que nós tentemos fazer o seguinte. Vamos supor que você tem aqui, então, um movimento circular parcional, né? Então, ele não vai ser aquele contínuo ainda. E suponha que ele faz o seguinte. Ele vai do 0 até 60 graus, tá? Ele vai do 0 até 60 graus. Acho que nós fizemos 60, né? Vamos fazer com 30, acho que foi isso. Nós fizemos com 60, vamos fazer com 30. Tá? Deixa eu tirar aqui. Acho que eu fiz com 60 lá. Vai ficar igual, né? Eu quero que vocês tentem fazer. Então, vamos supor que ele locomove aqui 30 graus. Então, o θ aqui vale 30 graus. Tá? Então, diferença de ângulo aqui. Aqui é o ângulo inicial, que vale 0. E aqui é o ângulo final, que é 30. Então, eu quero que vocês calculem agora para mim qual é a velocidade linear, qual é a velocidade angular. Tá? Pode calcular. E vão perguntando. Aí depois, meninos, é isso que eu quero que vocês treinem, tá? Depois, muda o ângulo, tá? Se pega intimidade com esse tipo de resolução. Para vocês não ficarem muito perdidos, ó, você vai usar isso aqui, vai usar essa, e a relaçãozinha aqui, π equivale a 180 graus. Tem que transformar em π radianos, não pode usar grau na fórmula, você não pode pôr 30 graus aqui, tá? Lembra disso. E tem também, esqueci dessa daqui. Precisa de um tempo, né? Precisa de pôr um tempo. Põe 10 segundos mesmo. Pronto. Tá bom? Pode colocar um tempo aqui de 10 segundos. Vai ficar dando umas vírgulas, não tem problema. Tá muito complicado? Quer que eu faça o primeiro? Depois a gente faz com 120 graus? Como é que tá? Ô, senhor, eu só não tô conseguindo achar o raio para Tá. o comprimento. Eu acho que eu ia deixar com muita letra. Vamos inventar um raio? Põe. Senão vai ficar muita letra para vocês, né? Fica muita incógnita. Vamos colocar um raio de. É só o raio o problema para vocês? Põe um raio de. Põe 2 metros. Tá? Se for só isso, beleza.
Posso começar? Ou tem alguém empacado aí? Eu tô um pouquinho. Não, lento talvez. Tá. Débora, eu vou ter que fazer aqui, tá? Eu vou começar a resolver. O pessoal que está empacado aí vem comigo. Quem está resolvendo, continua, tá? Então vamos lá. Galera, nós temos o seguinte, então. A primeira coisa que eu preciso é arrumar esse ângulo aqui. Esse ângulo está em π radianos. E ele está em graus e eu preciso converter ele para π radianos. Tá? Por isso que eu coloquei essa parte aqui, ó. Então você faz o seguinte: π corresponde a 180 graus. 30 graus, x. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então 180x é 30π. Tá bom? Simplificando os zeros aqui, ó, ficou o seguinte: x é 3π por 18. Se x é 3π por 18, você consegue simplificar aqui, né? Ó, 3 vezes 6, 18. Fica 6 e aqui fica 1. Então, eu posso falar que isso aqui é π sobre 6 radianos. Lembrando que isso daqui, ó, é ângulo. Isso aqui é a mesma coisa que 30 graus, tá bom? Então, isso aqui é ângulo. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai achar algumas coisas que vai ter π que não vai ser ângulo, tá? Então, isso aqui é o ângulo. Então, tá. Então, meu ângulo θ é isso aqui. Agora, encontrei isso, para eu calcular a velocidade, ó, a velocidade é o comprimento que essa circunferência andou, ou seja, esse comprimento aqui, ó, dividido pelo raio. Esse comprimento eu tenho que descobrir, tá? Então, vamos descobrir esse comprimento aqui, ó, antes de começar a calcular a velocidade. Vou descobrir aqui do lado, tá? Ó. Deixa eu passar um traço aqui, ó, a gente faz a continha aqui. Então, esse comprimento, isso aqui eu vou apagar, tá, gente? Ó, isso aqui. Tchau. É só a formulinha. Vamos lá. Esse comprimento é o seguinte: o ângulo que eu tenho é o comprimento pelo raio. Esse ângulo aqui, ó, é π sobre 6 radianos. É o comprimento que eu quero descobrir dividido pelo raio, que é 2. Ok? Então, você vai fazer o quê? Ó? Multiplica em cruz aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar 6 vezes esse comprimento da circunferência, é 2π, passa dividindo. 2π sobre 6. Dá para simplificar isso aí, né? Isso aqui vai ficar 1/3. Então, o comprimento vai ser π sobre 3. Então, ó, olha a diferença. Isso aqui não é ângulo, isso aqui é metros. É o comprimento, tá bom? Bom, feito isso, agora eu consigo calcular a minha velocidade. A velocidade linear é o comprimento dividido pelo tempo. Ok? O comprimento é π sobre 3. E o tempo? Nós sabemos que é 10 segundos. Então, dividido por 10. Está sobre 1, ó, duas frações. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui inverte, ó. É 10 sobre 1, 1 sobre 10. Então, isso aqui vai ficar π sobre 30, ok? Então, a minha velocidade linear é π sobre 30 metros por segundo. Se eu quisesse saber o valor, eu pegava 3,14 e dividia por 30. Tá bom? Bom, fiz a velocidade linear. Vamos para angular. A velocidade angular, que é o W aqui, né? Ó. A angular é a variação do ângulo em π radianos por tempo. A variação do ângulo, eu vi que ela é π sobre 6, ó. Tá bom? Esse aqui é o ângulo. Então, vai ser π sobre 6 dividido por 10 segundos, que está sobre 1.
mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então vai ficar o seguinte aqui. Π sobre 6 vezes 1 sobre 10. Tá bom? Então aqui, ó, inverte também, tá? Então a sua angular aqui é radianos por segundo, tá bom? Então sua velocidade angular, π sobre 60 radianos por segundo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês tentarem fazer, tá? Eu vou colocar o seguinte, ó. Depois que eu subir essa aula aqui, vocês vão pegar, eu vou deixar anotado aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte. É a mesma ideia, tá? Vamos deixar as situações parecidas. O raio, tá bom, da circunferência. O raio vai ser, vamos deixar 2, de novo, deixa 2. Tempo fixo também de 10 segundos. Quero que vocês façam para um ângulo aí, tá? Uma variação angular de, vamos colocar 60 graus, variação angular de 120 graus, a variação angular de 180 graus e 270 graus, tá? Conseguem tentar fazer esses aqui? A gente corrige na próxima aula? Ou eu mando correção para vocês na quarta, né? Dá para tentar fazer isso? Dá sim, Thiago. Tá? Aí tentem fazer. Eu não estou entrando ainda. Eu ia até entrar na lista de exercícios de quando já está constante, né? Mas eu vou fazer o seguinte: tentem fazer então esses daqui, tá? Para a próxima aula. Até eu mando a correção para vocês passo a passo quarta-feira. E na quinta eu vou mandar essa listinha aqui para vocês para a gente começar a resolver, tá? Mas antes de começar a resolver, nós vamos fazer uma aula para ver a questão de acoplamentos. Você percebe que aqui, ó, tá vendo? Você tem transmissão de movimento ali, ó, naquelas engrenagens, ó, tá? Transmissão de movimento. Então falta uma parte ainda da matéria para a gente ver, para fazer todos, tá bom? Mas essa, ó, tá vendo? A transmissão de movimento em polias, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter algumas coisas para resolver. Tá bom, meninos? Deu para pegar? Tá bom. Vocês gostaram desse jeito de tentar fazer? Ou vocês preferem com a aula mais corrida? Como é que vocês preferem? O que vocês acharam disso? Pode falar aí. Não, gostei. Porque dá para praticar também, né? E dá para tirar dúvida. Entendi, dá para dar uma perguntada, né? Sim. Então tá bom, ó, não assusta se vocês não conseguirem no começo, tá? Essa matéria requer um pouquinho de prática mesmo, porque eu coloquei tantos ângulos aqui, ó, tá? Então, a hora que a gente chegar aqui no 180, tô corrigindo, vocês vão começar já a ver que é sempre igual, sempre a mesma coisa, sempre tem que transformar em pi radianos primeiro, acaba sendo uma receita de bolo, tá? Então, sempre fazendo as mesmas coisas. Beleza, meninos? Beleza. Fiquem com Deus aí. Beleza, senhor. Bons estudos para Amém. vocês, tá? Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. senhor. Falou. Falou.